Louvado seja Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Quero cumprimentar toda a igreja com a paz de nosso Senhor Jesus. Glória seja dada ao bom nome do nosso Mestre. Amém, queridos? Também saúdo os irmãos que estão em casa com a paz de nosso Senhor Jesus. Nos alegramos de mais uma vez temos a oportunidade de falar de Jesus. Esse nome que trouxe mudança para a minha história, mudou a tua vida e vai mudar a vida também dos teus familiares. Creia nisso nessa noite. Queridos, abra comigo a sua Bíblia, por gentileza. Nós queremos nessa oportunidade darmos seguimento ao nosso estudo acerca dos encontros de Jesus, ou as pessoas que tiveram um encontro com Jesus. O que esses encontros promoveram, o que mudou na vida destas pessoas. E vamos certamente extrairmos algumas lições muito importantes para o nosso dia, ou melhor, para este momento de hoje. Amém? Peço só a você, tenha paciência com este humilde pregador nessa noite. Peço a você 40 minutos do seu tempo. Dê total atenção nessa noite à palavra de Deus. Não perca nada daquilo que Deus tem para a tua vida. Não se distraia, não fique pensando em coisas que não são concernentes a este momento, porque certamente é isso que o nosso adversário, ele quer. Que nós estejamos dentro da casa, mas que a nossa mente esteja em qualquer outro lugar, menos aqui na casa de Deus. Amém, queridos? Abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 10, Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Marcos. O capítulo é o de número 10. Louvado seja Deus. Capítulo de número 10. Encontrando o capítulo de número 10, discorra comigo até o verso de número 46. Verso de número 46. Glória a Deus. Só que encontrou, posso ouvir um amém? Coisa boa. Os irmãos que estão em casa também, por gentileza, certamente vai passar na tela do seu celular ou do seu aparelho televisor. Mas bom é que você esteja também com a Bíblia em mãos para mantermos esse bom costume. Marcos, capítulo de número 10, verso de número 46. A leitura bíblica vai nos dizer assim: Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo, e o que, igreja? Está fraco. E que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar, queridos, glorificando a Deus. Certamente esta é uma mensagem, uma palavra muito conhecida de todo leitor da Bíblia Sagrada. Talvez você já ouviu inúmeras ministrações acerca desta palavra, falando acerca deste cego. Mas Deus, ele sempre tem algo através da sua palavra a trazer a revelação para a sua igreja. Eu tenho por certo que esta noite não vai ser diferente. Deus vai nos trazer certamente assim questões importantes a serem tratadas conosco através desse texto. Esse texto que ele também está inserido
no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, e também o doutor e médico muito amado Lucas, trataram também acerca desse assunto. Embora nas 3 versões escriturísticas nós vamos ver algumas semelhanças e também algumas diferenças, mas, contudo, o texto em si, ele é um texto complementar. Quando nós lemos as 3 versões desses 3 evangelistas, nós conseguimos extrair um pouco mais de conteúdo dentro desse texto. E o texto básico qual nós lemos nessa noite, Marcos, capítulo de número 10, vai tratar acerca de um momento, o qual, no contexto, diz que Jesus, ele estava na região de Judeia, da Pérea. Tem até um mapa aqui para os irmãos entenderem um pouco acerca de onde Jesus estava. Jesus estava, irmãos, aproximadamente próximo à região de Jericó, não exatamente em Jericó, mas ele estava indo para Jerusalém, na região de Pérea. E nessa trajetória, nessa jornada, nesse percurso qual Jesus iria fazer, havia já algumas pessoas que o acompanhavam. Uns porque queriam realmente estar próximos do mestre, eram os seus discípulos, e é super normal e natural o discípulo querer estar próximo do seu mestre. Isso é normal. Se não for assim, não é discípulo. Se não for assim, tem algo errado com aquele que se diz, eu sou discípulo de Cristo. Ora, havia até mesmo aqueles que aproveitavam tanto essa oportunidade de estarem próximo de Jesus, que havia um, por nome João, que quando ele tinha oportunidade, ele reclinava a sua cabeça sobre o colo do mestre, e ali ele regozijava-se na presença do Salvador. Ora, assim como eu e você também somos discípulos, nós temos que aprender a reclinar a nossa cabeça sobre os ombros de Jesus, descansar no mestre e saber que ele tem saída para todos os nossos caminhos. Ele tem resposta para a minha vida, tem resposta para a tua vida. E nesse trajeto, que ele sai de Pérea, na região da Judéia, era necessário passar por Jericó para chegar até a cidade de Jerusalém. E na história, nós vamos encontrar pelo menos 2 Jericós. Por isso que os evangelistas, eles trazem contrastes diferentes quando eles falam acerca deste cego. Um vai dizer que eram 2 cegos. Um vai dizer que Jesus curou o cego quando estava entrando. Outro vai dizer que Jesus curou o cego quando estava saindo. Mas não importa isso, porque o importante é que o cego foi curado, a sua vida foi mudada. Por quê? Porque ele teve um encontro com Jesus. Meu irmão, não importa qual seja o contexto da tua história, o importante é que eu e você, nós precisamos ter o encontro com Jesus, para que a nossa vida, ela seja mudada, para que as coisas que estavam dando errado, passem agora a dar certo sobre a nossa vida. E Jericó era um lugar marcado pela história. Quando nós lembramos de Jericó, certamente a mente de cada um dos irmãos que aqui estão, frequentadores de escola bíblica, já são levados para o texto lá em Josué, capítulo de número 6. Quando Josué, por graça, bondade e misericórdia de Deus sobre a sua vida, não só toma a cidade, mas pela fé também faz com que as muralhas de Jericó viessem ruir ao chão. Mas não é esta Jericó que nós estamos falando. Esta é a Jericó antiga, que foi destruída, que havia até sido amaldiçoada por Josué, no capítulo de número 6, verso de número 26. Essa Jericó, ela foi fortificada, foi reestruturada por Herodes. Quem? Herodes o Grande. E junto com seu filho Arquelau. Eles reconstruíram a cidade da forma mais bela possível. Tornaram ela uma cidade rica, uma cidade bonita, uma cidade que até na atualidade é uma cidade de inverno de reis, uma das moradas prediletas dos sacerdotes. E também era um lugar muito luxuoso, onde era moradia principal daqueles que eram cobradores de impostos. Nós falamos acerca de Zaqueu, o publicano, e também ele era um dos moradores daquela cidade. E é uma cidade governada pelo Império Romano. E no interessante é que quando nós olhamos para essa cidade, só para nós entendermos o contexto do que era a cidade de Jericó, Jericó não era uma cidade esquecida, uma cidade lançada ao léu. O seu nome tem por significado lugar de fragrância. Era um lugar muito bonito, um lugar cercado por uma relva muito prestigiada para a sua época. Cercado por palmeiras, um lugar que tinha na sua geografia, que era próximo ao Jordão, próximo também do Mar Morto.
muitas fontes de águas quentes. Era um lugar belíssimo. E esta cidade de Jericó, que na distância que Jesus percorreria, ficava aproximadamente de 23 a 27 quilômetros de distância. E o interessante da geografia dentro desta cidade é que ela estava a 238 metros abaixo do nível do mar. E Jesus, naquele dia, que ele ia passar por Jericó, Jesus, no contexto atual daquele povo, Jesus era a visitação de Deus para aquela cidade. Jesus era a oportunidade que aquela cidade estava recebendo de receber o Salvador do mundo. E o interessante, queridos, que quando nós vemos essa história acerca do Bartimeu, entenda, Bartimeu não era o nome daquele cego. Bartimeu é uma etimologia que quer dizer, quer dizer filho, Timeu, filho de Timeu. E para nós entendermos na história, nos textos sagrados, nós não encontramos referência acerca deste homem chamado Timeu. Mas segundo o historiador Flávio Joséfo, Timeu, ele foi um general que servia a Israel, numa das unidades militares que se situava na cidade de Betel. E após a sua prestação de serviço para a nação de Israel, como general, ele se aposenta. E nessa aposentadoria, ele agora está um homem bem sucedido financeiramente. E se tornou um grande comerciante daquela cidade. Um homem muito bem de poder aquisitivo. Porém, com a chegada dos romanos na Palestina, o que eles fazem? Eles tomam os recursos de Timeu, congelam a sua aposentadoria, lhe negam o direito ao auxílio emergencial. Agora o homem está na roça, não vai ter os 600 conto do governo mais. Essa é a minha tradução, tá, irmãos? E ele fica irado com essas condições. Quem não ficaria, irmão? Quem não ficaria irritado e transpassado com esta circunstância? Você está vivendo a sua vida, recebendo a sua aposentadoria, os espojos de todos os anos de serviço, e agora alguém chega e diz, não, agora você não recebe mais, agora você vai ter que sobreviver com aquilo que você já tem. E começam agora, esse homem agora com ódio, com ira no coração, ele se levanta contra o exército romano, ou contra a nação de Roma. De que forma? Ele, de um cidadão bem sucedido, agora ele se tornou alguém revoltado com a nação de Roma. Até então, entenda, a hegemonia romana, ela era algo que era crescente na época. E ele se revolta. E como alguém revoltado, o que ele faz? Ele vai reunir algumas pessoas. Como ele tinha conhecimento bélico, como ele era general, então ele sabia como liderar pessoas e preparar pessoas para liderar revoltas, motins, movimentos. E ele fez isso. E isso fez com que Roma visse ele como um adversário, um inimigo, alguém que poderia se tornar uma grande ameaça, se ele continuasse. E o que eles fazem? Eles têm que parar esse homem. A Bíblia diz, ou melhor, perdão, o Flávio Joséfo diz que agora eles investem contra a vida de Timeu, o prendem, depois de haverem perseguido ele, o matam, e a morte dele é por crucificação, e era normal, super comum para os romanos, esse tipo de morte. E após esse ato de crueldade contra a vida dele, a história diz que eles vão até o seu filho, que era a descendência dele, e pensando, ele pode se tornar alguém que vai também se tornar uma ameaça para nós. E era comum o que eles faziam, eles feriam os filhos daqueles que eles tinham por ameaça, os tornavam parapléticos, aleijados, cegos, fazia com que ele tivesse alguma deficiência, ou como muitas das vezes também matavam. E no caso de Timeu, que era filho, ou melhor, Bartimeu, que era filho de Timeu, ele foi ferido nos seus olhos, ao ponto de contrair a cegueira, ao ponto de ficar cego. Acredita-se, segundo a história, que foi-lhe arrancado o seu globo ocular, a bola dos olhos, né, na tradução nordestina, foi arrancado a bola dos seus olhos, irmãos. Então, começa a entender que o milagre que Jesus fez na vida dele foi algo muito tremendo. E a história diz que agora, ele cego, o que lhe resta? Agora lhe resta a mendigância. Ele se torna alguém despojado das suas riquezas, já não tem mais a herança do seu pai porque fora tomada. Agora ele se tornou um mendigo, cego, alguém rejeitado pela sociedade, alguém que já não tinha mais o amparo do governo,
O único amparo que o governo lhe concedeu foi dar a ele uma capa, que era, por sinal, algo que tinha dado a ele a autorização para que ele pudesse mendigar. Imagina se fosse nos nossos dias. Alguém teria que ir na prefeitura conseguir um alvará para poder mendigar na praça da cidade. Ele tinha essa autorização do governo de Roma. Ele era um mendigo de firma reconhecida no cartório de Roma. Ele tinha essa autonomia. Foi a única coisa que ele recebeu do governo. Isso é triste. Você está rindo porque não é com você, mas é engraçado. E quando nós olhamos para a vida desse cego, irmãos, começa a entrar comigo nessa história. Tenta por algum momento imaginar como que era o coração deste moço. Talvez o receio, o ódio, a amargura que estava na sua alma. Saber de tudo aquilo que aqueles homens fizeram para o seu pai. A vida que ele vivia, a vida que ele levava, tudo que ele possuía. E agora ele está vivendo nessa condição, nessa situação. Mas eu não quero me ater a isso. Mas eu quero falar acerca de algumas lições práticas e bem objetivas que nós vamos tratar e trazer também para os nossos dias. Este cego, verso 46, Jesus e a sua caravana, e acredita-se que muitos galileus e pessoas de outras partes também estavam lá naquela multidão. Por quê? Porque eles estavam indo para Jerusalém. Já era chegado próximo a festa da Páscoa. E já era também chegado próximo o momento do nosso Senhor, ele ser entregue na mão dos seus malfeitores. Por quê? Porque aquela era a última semana que Jesus estaria sendo visto pelas pessoas na sua forma física. Era a última semana que Jesus percorreria por aquela região da Palestina, de forma que as pessoas o veriam ainda como ele é, na sua forma terrena. Ele seria entregue para ser morto e crucificado. Jericó estava recebendo a visitação de Deus. E sabe que a primeira coisa, qual é a primeira lição que ao lermos esse texto nós podemos extrair e aprender para a nossa vida? Vou compartilhar com você. Verso 46. Depois foram para Jericó, escute bem. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. Entenda uma coisa, irmãos. Marcos capítulo 4, verso de número 4 diz assim: e aconteceu que semeando ele, quem? Jesus, ou o semeador, uma parte da semente caiu junto do caminho e vieram as aves dos céus e a comeram. A semente, o semeador é Jesus, a semente é a palavra. As aves do céu representam o diabo. Eu aprendo que eu e você, nós não podemos ficar à beira do caminho. Eu e você, nós temos que aprender. A primeira lição foi: ele aproveitou a oportunidade. Por quê? Porque era a última vez que Jesus passaria por Jericó. Ele não sabia se ele teria outra oportunidade igual àquela. Ele não sabia se poderia novamente ver, ou melhor, ouvir que Jesus estava passando próximo daquela região. E eu pergunto a você, eu perguntei para mim: será que nós temos aproveitado as oportunidades que Deus nos tem concedido? Quais oportunidades, presbítero? Oportunidade quando nos é feito muitas das vezes um convite para irmos para a oração. A oração é um combate, é um momento de batalha, um momento de luta espiritual, onde nós lutamos, onde nós muitas das vezes somos afligidos por esse combate, mas nós saímos vencedores, porque o nosso general é Cristo, e a Bíblia diz que em Jesus nós somos mais do que vencedores. Irmãos, entenda uma coisa: todo cristão, ele está sujeito a passar por luta, a passar por prova, mas Jesus, ele sempre nos dá uma oportunidade de fazer uma boa escolha. Aquele mendigo estava sentado à beira do caminho. A Bíblia diz que quando ele estava à beira do caminho, o que ele estava fazendo? Mendigando. E quem está à beira do caminho corre o risco das aves do céu, do diabo, tirar a palavra que foi semeada. Estar à beira do caminho quer dizer não estar entregue, irmãos. Estar de forma superficial. É como alguém que está em cima do muro. E estar em cima do muro, para muitos que não sabem, é a mesma coisa que estar no terreno do adversário. Porque o limite qual nós podemos estar na presença de Deus é dentro, é no meio. Em cima do muro já não mais pertence ao domínio de Cristo, porque é já parte do terreno, do território do adversário de nossas almas. Porque em cima do muro, à beira do caminho, representa a indecisão.
precisamos decidir onde nós queremos estar. Precisamos decidir onde nós queremos passar a nossa eternidade. Aproveita as oportunidades, igreja. Aproveitemos as oportunidades que Jesus tem colocado diante de nós. Você não sabe se essa é a última oportunidade que você está tendo. Os irmãos que estão em casa não sabem se esta é a última oportunidade que vai ter de se entregar a Jesus, de fazer uma aliança com Ele, de fazer um propósito, um voto com Ele e de seguir até o fim com Ele. Nós não sabemos. Aproveitemos as oportunidades. É a primeira lição que este cego de Jericó, cego, mendigo, desprezado pela sociedade, mas tem tantas lições que este rapaz nos ensina. E era um homem inteligente. Eu te provo isso no texto. Olha o que diz o verso de número 47. Vamos bem devagar para nós digerirmos esta palavra. E ouvindo, quem estava ouvindo? O cego, que estava sentado junto do caminho, pedindo esmola, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A segunda lição está no verso de número 47. Ele tomou uma atitude. Ele ouviu dizer que era Jesus de Nazaré. Isso é uma grande realidade e verdade, até porque os profetas falaram acerca de Jesus, que ele seria chamado de o Nazareno. Até aí tudo bem. Mas por que ele não chamou então Jesus de Nazaré? Tem misericórdia de mim. Isso também é muito importante, nós entendemos e extraímos do texto. Quando ele diz Jesus, filho de Davi, ele está reconhecendo que aquele que está passando por ali, pela cidade de Jericó, não somente é a visitação de Deus para aquele povo, um povo que foi marcado pela sua história, um povo que é marcado por ter pecado contra Deus, se levantado contra Deus, se oposto contra Deus. Ele sabe que ele é o Messias. Ele foi assim como o apóstolo Pedro, quando Jesus um dia perguntou: ei Pedro, quem aí as pessoas dizem acerca de mim? Quem dizem que eu sou? Aí os discípulos tomam a palavra e dizem: olha mestre, uns dizem que o Senhor é um dos profetas. Isso é uma verdade. Jesus não é um dos profetas, ele é o profeta. Alguns dizem que o Senhor é Jeremias. Faz também referência ao grande profeta, grande homem de Deus que passou pela história, Jeremias. Outros dizem que o Senhor é o João Batista. A Bíblia diz que Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A Bíblia diz que Jesus olha para Pedro certamente com um semblante alegre: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, senão o meu Pai que estás nos céus. Irmão, certamente aquele cego, ele teve uma revelação de Deus sobre a vida dele, para entender que quem estava passando ali era o Messias, era o Salvador do mundo, era aquele que poderia mudar a sua história. E mediante a este ocorrido, o que ele faz? Ele toma uma atitude. Qual? Ele sabia que ele não poderia permanecer da mesma maneira. Por que eu digo isso? Porque tem pessoas que às vezes, irmão, está na igreja, está na presença de Deus, está cultuando quarta, sexta e domingo, mas ela não consegue fazer o quê? Tomar uma atitude. Ela consegue assistir o culto, ela consegue muitas das vezes assistir a sua vida passando por circunstâncias, por problemas, ela consegue até divulgar o seu problema para as pessoas, contar para o irmão, contar o problema para o pastor. Isso não é pecado não, isso é bom. Você tem que compartilhar sim o que você está sentindo, a tua dor, a tua aflição, porque certamente você vai encontrar um ombro amigo, alguém que tenha da parte de Deus uma palavra para te ajudar e fortalecer a tua história. Mas aquele cego também, eu sei que nessa noite aqui existem pessoas igual aquele cego. Como? Pessoas que têm atitude, pessoas que não se rendem diante da circunstância, pessoas que quando enfrentam alguma adversidade se levantam, se colocam de pé e não aceitam viver na condição que estão vivendo, e vão à frente, e vão para cima, e enfrentam a luta, enfrentam o problema, enfrentam a dificuldade, porque sabe que Deus pode reverter a situação, pode mudar a história. Estes é as pessoas que têm a mesma atitude daquele cego que estava sentado à beira do caminho. Ele ouviu falar que era Jesus de Nazaré, mas ele se levantou e disse: não, é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, é o Messias. Ele começa então a gritar e clamar: ei, Jesus,
Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E sabe o que acontece, irmãos? Essa é a atitude que eu e você, nós temos que tomar, irmãos. Sabe por quê? Porque nós, nos dias atuais qual vivemos, nós vemos pessoas sofrendo, pessoas que estão padecendo. Por quê? Porque estão se distanciando dos propósitos de Deus, não conseguem mais tomar atitude. Jesus está falando: ei, vai à frente, eu sou contigo. Até mesmo pessoas que você diz assim: olha, isso aqui é clássico. Você olha para uma pessoa que está passando uma luta tremenda, aí você diz para ela: ei, vamos para a igreja comigo, vamos para a casa de Deus, vamos lá, porque Deus tem uma palavra que vai mudar a tua história. E você fala com fé, com convicção. E sabe o que você muitas das vezes escuta? Porque eu escuto sempre. A pessoa diz: irmão, eu não vou não, mas ora lá por mim. Oh, meu irmão, que atitude é essa de alguém que está precisando de um milagre? Que atitude é essa de alguém que se diz que está no estreito, que está na prova, que está passando na moinha, que está precisando de uma providência de Deus, que não se levanta, que não diz: ei, eu vou sim, porque Jesus falou que vai mudar a minha história, então eu vou, eu creio na sua tua palavra, eu creio porque é Deus através da tua vida usando você para. Então, irmãos, atitude é a chave para que nós venhamos alcançar e termos um encontro com Jesus. Aquele cego, ele se levantou da circunstância como ele estava e venceu, porque ele tomou uma atitude. Moisés, quando ele está, irmãos, diante do grande mar, Faraó está atrás, bravo, esfumaçando, querendo pegar eles. Ele olhou para o mar, olhou para o Faraó, e Deus deu uma ordem a ele para tocar nas águas. Ele tomou uma atitude. E quando ele tomou uma atitude, o mar se abriu e o povo passou. Ele passou em terra seca e os seus inimigos foram vencidos e o nome do Senhor foi glorificado. E do outro lado eles cantaram o hino da vitória. Por quê? Porque eles tomaram uma atitude. Davi, quando o gigante Golias se levantou contra a nação de Israel, a Bíblia diz que ele já estava afrontando há mais de 40 dias o povo. Ninguém se opôs, ninguém se levantou, ninguém disse: eu vou. Os seus irmãos mais velhos, que estavam acostumados com a batalha, com a guerra, ó, Saul, passou, foi vergonha. Mas Davi tomou uma atitude. Ele disse: não, ei, esse gigante não está afrontando a mim, ele está afrontando é o Deus dos céus. Ei, eu vou contra ele. Irmão, entenda uma coisa: quando Davi tomou a atitude de ir contra aquele gigante, sabe o que eu acho lindo? Porque ele não foi com as suas forças, ele foi com aquele que tinha no coração, que é fé e amor a Deus. Ele falou: olha, você gigante, você está afrontando o exército do Deus vivo. Ele foi contra aquele gigante no nome do Senhor dos exércitos. Não é na tua força, não é na minha força, não é na força dos irmãos, é na força e no poder de Deus que você vai vencer essa situação. Mas uma coisa é certa: tome atitude nessa noite e Deus vai entrar com você nessa peleja. Tome atitude nessa noite e Deus vai entrar dentro da tua casa, mudar a vida do teu marido. Toma atitude nessa noite, Deus vai mudar a situação na vida da tua filha. Deus vai se levantar em prol da igreja. Quando a igreja tomar atitude e dizer: não, eu não aceito essa situação, porque o meu Deus é todo poderoso e Ele pode mudar a circunstância da minha história. Louvado seja o nome de Jesus. Precisamos tomar atitude, igreja. Muitas pessoas não conseguem avançar, prosseguir e ir à frente. Por quê? Porque não tomam atitude. Estagnaram, pararam, estão assentados à beira do caminho mendigando. Alguém fala: rapaz, é Jesus que está passando. Mano, amém, amém, ora lá por mim. Uma prova, uma cegueira, pede para ele abençoar eu lá, mandar um cão guia. Não toma atitude, irmão. Terceira lição que nós aprendemos está no verso 48. Ele clamou, ele chamou, ele pediu. Verso 48 vai dizer: e muitos, repita comigo, igreja, e muitos o repreendiam. E olha o resultado: para que ele se calasse. Olha o que diz na continuação do texto: mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? Todas as vezes, entenda isso, grave isso na tábua do teu coração, que uma pessoa, que um cristão, que um servo de Deus enfrenta uma luta, uma oposição, um problema, ele toma atitude, ele decide: eu vou à frente, eu vou vencer, eu vou conquistar, eu vou adiante, eu vou lutar, eu vou brigar, eu vou orar, eu vou descer, eu vou me humilhar.
os opositores se levantam. Forças contrárias vêm contra a nossa vida para tentar nos desanimar, para tentar nos parar. Essa era a voz da multidão. Este era o clamor da multidão. Quando eles dizem para ele: cala-te, fica quieto. Ei, rapaz, E a Bíblia diz que cada vez mais ele clamava mais alto ainda. Sabe o que nós aprendemos, irmãos? Pode existir uma multidão tentando te atrapalhar. Quem é a multidão? A multidão é aquele que olha para você e diz: rapaz, você não tem condição. Rapaz, você não tem nem jeito de pregador. Rapaz, nem voz. Você fala que vai louvar, que é levita, mas nem a tua voz é horrível. Rapaz, você não leva jeito para isso não, rapaz. Você não vai chegar lá, você não tem condição, você não pode, você não é capaz, você não é produtivo. E são vozes da oposição dizendo para mim e para você, por muitas das vezes, que nós não vamos conseguir. Pode até ser que na nossa força não, mas no nome do Senhor Jesus Cristo, você vai vencer. Você vai se tornar o que Jesus falou que você ia se tornar. Você vai se tornar uma ferramenta preciosa nas mãos do Deus Todo-Poderoso, porque Ele quem prometeu, não foi o homem. Deus vai te levantar como Ele falou que ia levantar. Basta você tomar atitude, se colocar na posição, na brecha, e não dar ouvido à voz dos opositores. Você imagina, você que é frequentador de escola bíblica, você sabe disso, que Neemias, quando ele se levantou para ir até Jerusalém, reconstruir, reedificar os muros da cidade de Jerusalém que estavam queimados a fogo, a cidade do seu próprio, dos seus pais, ele falou: eu vou. Quando ele falou eu vou, pronto, já se levantou Sambalate, Tobias, Gesem e um monte de outros para se opor contra a obra de Deus. O opositor, ele representa o inimigo da obra de Deus, o inimigo do crescimento da obra de Deus. Aquela multidão estava dizendo: cala-te, cego, para de reclamar, ele não vai te ouvir. Mas mesmo no meio da multidão, você, irmão, pensa comigo, será que não tinha mais pessoas gritando: Jesus, Jesus Cristo? Ou talvez até mesmo Jesus, filho de Davi. Mas no meio da multidão, no meio daquele rebuliço, no meio daquela multidão gritando para o cego se calar, Jesus ouviu uma voz que chamou a atenção. Jesus ouviu uma voz que lhe atraiu. Por quê? Porque Jesus, ele conhece e sonda, como diz o salmista, o meu e o teu coração. Não é eu gritar, não é eu clamar ao léu, ao lançar aos ventos as palavras. Não, irmão. Jesus conhece o meu e o teu coração. E Jesus, ele pode nessa noite também fazer um milagre sobre a nossa vida. E outro que poderia falar: Zaqueu também enfrentou uma multidão que se opunha. Ele queria ver Jesus, mas não podia por causa da sua pequena estatura. Nós falamos disso numa outra oportunidade. E a multidão se colocou diante dele, mas nem a multidão o impediu de alcançar o que ele havia proposto no coração. E Zaqueu era um homem rico. Sabe o que eu percebo aqui, irmãos? Porque muitas das vezes pessoas, elas chegam a algum lugar, alcançam o sucesso, alcançam um nível ao que elas almejaram chegar, porque elas não desistiram. Elas não desistiram dos seus propósitos, dos projetos que lhe ardiam no coração. Deus também pode levar você a lugares que você nem imagina. Você que talvez propôs no coração de abrir um negócio, de abrir sua própria empresa, seu próprio negócio, você que sonhou um dia em empregar pessoas e abençoar famílias, em poder ajudar mais a obra de Deus. Isso é honroso. Deus pode fazer isso também sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a vida daquele que crê. Ele pode, irmãos. Só que eu aprendo uma coisa: nós não podemos desistir. A palavra desistência, de forma alguma, ela pode fazer parte da nossa vida. Eu aprendo aqui, mesmo pressionado, ele não parou. Porque, irmãos, tem pessoas que no meio da luta, no meio da prova, ou quando alguém lhe pressiona, quando alguém lhe corrige, ou quando alguém lhe chama a atenção. Meu irmão, entenda uma coisa: você é pai, quem é pai e mãe aqui, só para mim saber? Se os irmãos corrigem os filhos quando eles fazem algo errado, chama a atenção, dá até umas palmadinhas, né? Um tapa suriandas, né? Coisa de crente, né? Tá, para corrigir, para melhorar, para poder eles não se perder no caminho. Você já apanhou quando era criança? E como, né, irmãos? Morreu? Tenho certeza que, assim como eu, você agradece. Eu não posso falar isso que minha mãe está me assistindo aqui. Se eu falar que ela me batia, é mentira, mano. Ela não me batia não. Mas meu pai, quando pegava também, aí o chicote estrelava, irmão. Aí o que minha mãe não batia, ele pegava e descontava.
Se não apoiou em cada mãe, agora vai... então era... Mas não foi bom. Foi bom ter passado por esse processo de correção. Eu tomei rumo certo. Muitas coisas eu fui certamente guardado, porque fui corrigido. E tem pessoa que na hora da pressão, ela espana. Tem pessoa que quando Deus está pressionando, ou quando Deus usa alguém para pressionar, para falar, para corrigir, não quero mais, não volto mais aqui, esse irmão não é de Deus nada. Porque às vezes a gente costuma, né, com esse negócio, o irmão é de Deus. Mas por que é de Deus? Porque ele falou com amor, com carinho. Irmão, prova para mim na Bíblia que não teve um momento que Deus, ele lá do céu, ele não se irou com o povo. Mas porque Deus estava o quê? Odiando o povo? Porque Deus estava amando. Porque se Deus não amasse, Deus deixava correr solto do jeito que quisesse. Então, irmão, quando Deus corrigir você, quando Deus me corrigir, eu aprendo uma coisa: Deus está me amando. Deus está dizendo, filho, eu te amo tanto que se for preciso eu dobro você no meio no chicote, para você se endireitar, mas para você vir para minhas moradas naquele grande dia. Oh glória, louvado seja Deus. O cego estava dizendo, pode me pressionar, mas eu não paro. Pode me pressionar, mas eu não vou deixar de clamar. Pode me pressionar, mas eu vou gritar mais alto. Por quê? Porque a pressão fez com que ele ganhasse força, ânimo, disposição para continuar clamando ao Mestre. Fica a dica para mim e para você: continua clamando, continua chamando, continua orando, continua buscando, continua vindo aos cultos, continua se alimentando, continua falando que Jesus é bom e o diabo não presta. Você vai ver a tua história sendo mudada. Não desista dos teus objetivos. Quarta lição, para nós irmos para o final: saiba o que você deseja, o que você quer pedir. Porque muitas das vezes, irmãos, entenda, nós vemos para a igreja, chama aqui, e certamente você, né, eu também, ninguém é bobo, mas vem pedir. Tem que aprender a vir mais para agradecer. A gente vem pedir, a gente é muito pidão. Mas às vezes a gente não sabe nem como pedir. Irmão, imagina comigo se aquele cego não fosse inteligente. Jesus perguntou para ele: o que você quer que eu te faça? Jesus, eu queria só um cão guia para o senhor me ajudar. Eu preciso andar nessa cidade empoeirada. Um cão guia já me ajudava muito. Ou então uma esmola, ou então faz de mim um homem rico, ou restitui as heranças do meu pai. Ou talvez se ele tivesse rancor, mágoa no seu coração, como ele não expressou ali para Jesus: quero vingança contra aqueles que mataram meu pai. Eu quero vingança contra aqueles que me feriram. Eu quero vingança contra aqueles que despojaram tudo que eu tinha, a vida que eu levava. Não. Ele fez um pedido sábio. Olha o que diz Tiago 4,3: pedis e nada recebeis. Por quê? Porque pedi mal, para gastar em vossos deleites. João 15,7: se vós estiverdes em mim, e eu estiver em vós, ou melhor, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e isto vos será feito. 2 Crônicas capítulo 1, verso 7, é um pedido que certamente você conhece, mais do que eu. Quando Deus aparece a Salomão e diz para ele: pede-me o que quiseres e dar-te-ei. O verso 10, 11 e 12 vai dizer que Salomão olhou para o reinado do seu pai, viu como seu pai havia levado o reino, e ele falou, ele não viu outro pedido. Ele também se lembrou dos conselhos do seu pai, segundo o proverbista, também ele vai escrever nos capítulos primeiros. Ele pediu a Deus algo que Deus olhou e falou: rapaz, você podia ter me pedido honra, prestígio, fama. A Bíblia diz que Salomão: olha, eu só quero sabedoria para poder conduzir o povo fielmente, como foi meu pai Davi, como ele conduziu. Me dá sabedoria, é o que eu preciso para conduzir esse povo. E sabe o que aconteceu? Deus deu não a ele somente sabedoria, deu a ele riqueza, fama, poder, hegemonia. Aí, irmão, aprenda uma coisa: quando nós pedimos com sabedoria, com inteligência, Deus vai conceder para mim e para você até aquilo que nós não pedimos. Aquilo que nós não pedimos é o que Deus pode fazer sobre a minha e sobre a tua vida. Aquilo que vai surpreender a minha história, aquilo que vai mudar a nossa vida, aquilo que vai transformar o nosso momento em um momento de glória, para a honra e glória do Todo-Poderoso, porque a honra, a glória e o louvor é dele, irmãos. Salomão recebeu sabedoria e Deus deu a ele tudo quanto ele nem imaginava que poderia alcançar. O homem mais sábio que já existiu na face dessa terra. Saiba pedir, irmãos, que às vezes a gente fica meio relutante, sabe como pedir as coisas. Às vezes você vem aqui e fica pedindo para casar. É calma, irmão, é calma. Ou pede carro. É pecado isso? Não, irmão.
Mas tem muitas coisas mais importantes do que tudo isso: graça, sabedoria, poder que vem do alto sobre a nossa vida, unção do Todo-Poderoso sobre a nossa vida, salvação, restauração dentro do lar, a cura interior para as feridas no nosso coração, no coração dos nossos familiares. Tem coisa muito mais importante. Muitas das vezes nós vimos aqui pedir: Deus, pagar a conta de luz lá, Senhor, o IPTU, o auxílio que não chegou, estou apertado. Deus pode fazer tudo isso, irmão, muito mais além, mas se nós pedimos com sabedoria. E por último, e finalizo a minha fala, a quinta lição, verso 49 diz assim: Jesus parando disse que o chamassem, e tomaram o cego, ou chamaram o cego, dizendo-lhe, a multidão falou, olha só as palavras da multidão: ei, tem bom ânimo, levanta, que ele te chama. E lançando de si a sua capa, se levantou e foi ter com Jesus. Ele lançou a capa e falou: não preciso mais pedir esmola. Ele tirou a capa, lançou fora: não preciso mais. Ele sabia que aquele dia a sua vida ia ser mudada. Olha que fé tremenda. E Jesus falando disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego disse-lhe: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Oh, meu irmão, que coisa linda. A atitude desse moço, a história daquele cego foi mudada. Por quê? Porque ele nos ensina lições tremendas. Primeiro, ele aproveitou a oportunidade. Ele tomou uma atitude. Mesmo pressionado para que ele viesse parar, ele não parou. Ele sabia o que ele queria, ele sabia o que pedir. E por fim ele teve fé. E finalizo aqui. Luan, põe para mim na tela, por gentileza, para nós finalizarmos. Hebreus capítulo 11, a partir do verso 23. Se você puder junto comigo ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. E a última lição que ele vai nos ensinar, poderia citar muitos outros textos, mas o tempo não nos permite. Mas eu quero só fazer a leitura de Hebreus capítulo 11, a partir do verso 23, onde nós temos a cartilha da fé. Entenda uma coisa, querido: Deus quer mudar nossas circunstâncias, Deus quer mudar nossa história, Deus quer mudar coisas dentro da nossa casa, da nossa família. Coisas que aparentemente nós olhamos, é que nem aquela multidão que olhou para o cego e falou: rapaz, para de incomodar o mestre. É que nem aquela multidão, aqueles servos que foram até Jairo e dizer: Jairo, incomoda mais Jesus não, rapaz. Já era, não tem mais o que fazer, a tua filha desceu, ela já não está mais entre nós. E Jairo está lá, olhando para Jesus. Aí ele recebe uma palavra da boca de Jesus. Jesus olha para ele e diz: não temas, crê somente. Jesus diz para mim e para você nessa noite: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. A tua vida vai mudar. Não temas, crê somente. O teu filho vai voltar para a presença de Deus. Não temas, crê somente. A tua mulher, ela vai se tornar uma grande mulher de Deus. Não temas. O teu marido ainda vai se tornar um pastor, um servo de Deus, alguém que vai dar muitos frutos ao reino. Ei, não temas. Deus vai mudar a circunstância dentro da tua parentela. Ei, não temas, porque a fé, ela gera resultados sobre a vida daquele que quer. Olha que diz aqui, Hebreus capítulo 11: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Oh, meu irmão, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhe não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. E pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E mais direi: faltar-me-ia tempo
contando de Gedeão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, do pastor Flávio, da pastora Dulcineia, do diácono Valtelã, do irmão Moacir, da irmã Raquel. Ai, meu irmão, não entendo uma coisa: pela fé é que você venceu. Tudo que você venceu para chegar até aqui é pela fé que você nessa noite veio para a casa de Deus. Por quê? Porque você sabia que chegando aqui você não ia ouvir a boca de um homem, não. Como não? Você ia ouvir a boca de Deus falando através de alguém. Irmão, entenda uma coisa: pela fé você vai sair dessa situação, pela fé você vai se levantar deste marasma espiritual qual tem vivido, pela fé você vai voltar a jejuar, pela fé você vai voltar a ter prazer em ler as escrituras sagradas, pela fé você vai voltar a pregar o evangelho como outrora você pregava, pela fé você vai continuar louvando a Deus, o nome dele vai ser glorificado, as almas vão ser acrescentadas e o reino de Deus vai prosperar na terra através da tua vida. Pela fé você vai vencer, pela fé nós já vencemos, em nome de Jesus Cristo. Eu quero agradecer a oportunidade. Deus continue abençoando a vida dos irmãos, os irmãos que estão em casa. Uma excelente noite a todos. Eu agradeço a Deus e retorno ao trabalho, pastor Flávio, nessa noite, em nome de Jesus. Aplauda bem forte Jesus, meu irmão, porque pela fé você já venceu, para a glória do nome do Deus eterno nessa noite. Louvado seja Deus.